Bom, para começar já esse nosso bate-papo, nossa conversa, de antemão eu peço que cada um fale um pouco da sua trajetória, como eu estou conhecendo alguns agora, peço que fale um pouco sobre a sua experiência profissional, sobre o seu métier. E eu já começo trazendo uma provocação com uma frase que consta na epígrafe do livro da professora Lia Tomás, que é um livro intitulado Ouvi o Logos. E nessa frase do filósofo Heidegger, diz o seguinte: aquilo que enunciamos em palavras nunca é exatamente ou realmente aquilo que desejamos expressar. Então, a gente sabe que a problemática da estética na humanidade ela existe desde que o homem é homem, desde que a gente tenta expressar, desde que a gente tenta comunicar aquilo que a gente está sentindo, e o signo e o símbolo, a sintaxe, nunca é suficiente para demonstrar esse nosso interesse. E essa problemática já antecede o pensamento moderno, porque ela começa a ser estruturada já na Grécia Antiga, como com a tentativa dos gregos de criar a teoria dos afetos, né? De normatizar e de criar uma tabela, como se fosse um compêndio sobre os afetos que a música pode provocar. E a gente sabe muito bem que os afetos que a música pode provocar são números e difíceis de precisar. Então, a gente começa a tratar desse assunto da estética, essa problemática que é tão relevante para a gente, e trazendo para uma visão mais moderna, com as novas tendências, com as novas mídias, com tudo mudando muito rápido, com o advento da tecnologia, tudo tem modificado constantemente e muito rápido, e se a gente não ficar atento a essas mudanças, às vezes a gente acaba sendo até mesmo atropelado por elas. Então eu gostaria já de começar com o Alec Ayat. Boa tarde a todos, obrigado pelo convite mais uma vez. Comecei na música muito cedo, já com 13 anos. A gente fazia festas de rock em São Paulo, montava sonzinho e a luz, aí vinha uma turma, chamava Turma do Barão, e vinha bater na gente, porque eles não gostavam que a gente fazia festa, porque, claro, chamava as garotas e eles tinham ciúme da gente. Aí eu pedi para minha mãe que eu queria entrar num curso de karatê. Aí ela falou, não, começa a tocar violão. E eu aceitei a troca. Foi assim que eu entrei para música. E logo formei uma banda chamada Gota Suspensa. Era anos 70, então era uma banda de rock progressivo, inspirado em Pink Floyd e todas aquelas outras bandas. Nossa fita demo chegou num festival, num desses festivais, eu não sei qual, na época. E um cara apresentou a nossa fita demo como um novo disco do Pink Floyd. Colou, na PUC circulava essa mentira. Um dos caras que fazia jornalismo lá levou a gente para o estúdio, gravou o disco da Gota Suspensa. A partir daí a gente acabou num festival de Águas Claras, já com uma Gota Suspensa. E a gente foi, nós, o Azul 29, fomos as primeiras bandas New Wave da Águas Claras. Era o Woodstock brasileiro, para quem não ouviu falar. Vale a pena dar uma olhada, até eles têm um documentário que acabou de sair, o Barato de Acanga. É interessante ver isso. Bom, logo depois disso entrou, nos anos 80 mesmo, essa mesma banda Gota Suspensa virou Metrô, onde a gente entrou na gravadora CBS, via o pessoal da Blitz. A Blitz tinha visto a gente, o tecladista da Blitz viu a gente num showcase aí numa boate em São Paulo. Ele queria sair da Blitz e entrar na nossa banda. Ele falou, não faz isso, o cara estava começando a estourar. Só que ele levou a gente para o Rio e com esse feliz convite, a gente acabou indo numa major e fizemos vários sucessos como Metrô. A gente finda o Metrô 5 anos depois, e a partir daí eu começo a fazer jams, toquei com o Kiko Zambianchi, gravei discos com Otto, compus o primeiro disco da Cell, e isso, abri uma importadora de instrumentos musicais, estou sempre ativo em composição, produção, gosto muito de tudo isso, gosto de estar sempre perto de coisas novas, projetos novos sempre me excitam, e é basicamente isso. Então vamos dar continuidade, depois a gente volta, tá bom, Alec, para a gente conversar um pouco mais sobre esse métier.
Vamos combinar assim, então talvez a gente faça, não sei se vocês, a gente não combinou isso antes, não tivemos tempo hábil, de fazer a apresentação mais biográfica e a gente começa com as exposições, com as premissas, tá bom? Bruno, Jorge. Bom, primeiro também, boa tarde, queria agradecer pra caramba a MM e muito legal também esse evento assim, com tantas ideias que pode se fazer na música, né, de como se pode se trabalhar nela e falar sobre essas profissões, que são tantas. Bom, eu comecei também bem novinho, com, sei lá, 10, 11 anos, para quem não sabe, por acaso eu sou filho do Lenin, e ele me levava para todos os estúdios, para cima e para baixo. Eu fiquei bastante nessa função assim, de ir com ele, porque eu gostava de ver, gostava de sacar as coisas. E, bom, o primeiro disco que eu acompanhei foi com o Chico Neves, que já foi uma coisa assim, incrível, e logo na sequência, eu com uns 14, 15, meu pai começou a trabalhar com o Tom Capone. Ali, para mim, foi assim uma faculdade de vida. Eu ia todo dia para lá para ficar de t-boy, fazendo café, pedindo pizza. Eu acho que é assim que todos nós começamos, no estúdio pelo menos. E vendo ele trabalhar, hora com a Maria Rita, hora com o Milton, hora com o Rapa, hora com o meu pai, hora com... E assim, o cara ficava mudando de personalidade, mudando o estúdio e botava os bonequinhos quando um artista aqui era um pouco diferente. Isso para mim foi muito revelador assim, do que é essa profissão. E aí um pouco mais para frente, enfim, ele acabou falecendo mais ou menos na época em que eu estava começando a fazer assistência no estúdio, então começando a mexer no pad, começando a entender mesmo das coisas. E com a morte dele, enfim, foi difícil me continuar, né, nessa onda do estúdio, porque era pessoa, enfim, fiquei vaqueado, fiquei um tempo meio longe, voltei a querer estudar com 18, 19, fui fazer faculdade de música. E fiz a faculdade de física junto, eu não sabia se era uma coisa ou outra, acabei abandonando a física, obviamente. E, bom, fazendo música, também eu percebi que não era para mim esse negócio, porque, tipo, nessa faculdade tinha galera que vinha do intercâmbio na igreja, que tocava muito melhor do que eu, já desde os 5 anos de idade. Tinha galera que o pai resolveu botar para estudar desde os 3 e que todo mundo tocava muito melhor do que eu. Só que o estúdio da faculdade estava vazio todo dia, não tinha engenheiro lá. E assim, a primeira coisa que eu fiz foi ver que, cara, não tinha XLR, não tinha, né? Fui me engraçando para esse lado, até que um professor dessa faculdade me viu e me abraçou, assim, me botou para entrar em contato com o Cassim, com o Berna, com o Pinho Profeta, para eu fazer manutenção nesses estúdios. Isso foi muito bom porque eu tive como ver outros profissionais, boa parte deles inclusive formadas pelo Tom Capone também, mas outros profissionais trabalhando de outras formas. E o mais legal, eles não sabiam que eu era filho do Lenin, então também tinha essa coisa de ver como funciona sem ter um passado, assim, tipo, como é que eles lidam com um novo funcionário também, sabe? Porque isso é uma coisa importante dentro do estúdio, né, da gente pensar e tal. E aí, bom, seguindo a isso, a primeira coisa que eu fiz quando começou a rolar alguma grana foi montar um estúdio na casa da minha avó. Esse estúdio saiu da casa da minha avó, mas eu continuo tendo meu próprio estúdio de produção e tudo mais. A coisa começou a dar um pouco certo, sei lá, uns 10 anos atrás, 9 anos atrás, com o disco do Posada, que foi um cara que eu acho que talvez ninguém conheça aqui, mas é um cantor no Rio que é bem legal, compositor maravilhoso, assim, e que através das composições, através da produção, eu fui acessando outros artistas. E, bom, obviamente assim cresceu a coisa toda. Mas, ultimamente, muito em função da questão técnica, eu saí um pouco desse nicho do independente alternativo, digamos assim, e migrei um pouco mais para a coisa da orquestra, para a coisa da gravação
acústica, digamos assim, e bom, acho que agora é o lugar que a gente tem como começar a falar de estética, assim. Esse é um lugar que tipo, enfim, é isso aí. Muito obrigado, Bruno. Bom, Márcio. Boa tarde, obrigado pelo convite, Simone, Daniel. Sou de Minas, Belo Horizonte. A minha história começa, e eu acho que é uma alegria muito grande estar no Formemos, porque é a lógica do que eu venho pregando, né? Acho que a palavra, não sei se é pregando, mas falando e tentando passar isso para os artistas. Eu falo que tudo começou quando meu pai falou que música não dava dinheiro. E aí eu acho que eu fiquei meio com birra e falei assim, não, vamos ver como dá. E por isso eu fiz faculdade de música, que ele obviamente era contra. Depois fiz meu mestrado em trilha sonora. Comecei a dar aula, entrei para a faculdade, um coordenador falou, vocês tem uma disciplina aqui que chama design sonoro, dentro do curso de design gráfico. Não tem professor, eu não sei o que é o plano de ensino, e se vira. E aí eu inventei a disciplina, obviamente fui estudar, e aí começa a minha história acadêmica, e depois isso foi mudando. Eu comecei a dar aula no design gráfico, depois eu comecei a dar aula de desenho de áudio para games, depois fui dar rádio e TV também dentro da faculdade de publicidade, e essa é a minha parte acadêmica. Mas ainda não era suficiente para o meu pai, né? E para mim. Eu falei assim, não, vou abrir um estúdio. E aí comecei a trabalhar com produção de áudio para publicidade, montei um estúdio que chama Na Trilha, que já tem 15 anos. E a gente tem uma parte de publicidade, cinema, e também tem a parte voltada para artista, onde a gente já produziu um cenário independente, muita gente lá de BH. Também tivemos a felicidade de ter um projeto, Invenções da Cabeça, chamado FM Sessions, onde a gente gravou César Menotti Fabiano, Fernanda Takai, Paula Lima, Ivete, por causa dessa insistência de procurar formas, né, de divulgar, de trabalhar, de como a música pode chegar até as pessoas, e esse é meu papel. E como produtor musical, eu comecei a entender que muitos artistas chegavam dentro do estúdio com milhões de dúvidas, que não necessariamente eram dúvidas de produção musical. Meu papel não era falar de divulgação, não era falar de formação musical, não era falar que tipo de equipe ou como ser empreendedor da música. E por causa isso acabava frustrando, né? Porque às vezes o músico independente ficava frustrado não com o meu trabalho de produtor musical, mas ficava frustrado pela falta de outros pilares, outras questões que como músico é importante você ter. E por causa disso, eu comecei a estudar bastante sobre psicologia comportamental, sobre a parte de music business, e criei uma ferramenta chamada Music Coach, onde eu trabalho com gerenciamento de carreira, e isso vem sendo, eu falo isso, vem sendo um propósito de vida, de realmente, e aí a gente chega no Formemos, que eu acho que é super importante, inclusive para a minha história, porque é importante, a gente é julgado para o universo da música como assim, não, vai lá, e vai ser músico, e grava o seu disco, e está tudo certo, você, na hora que você terminar de gravar, você vai fazer sucesso, e é isso. E, na verdade, a gente precisa entender uma série de pilares, uma série de questões no universo da música, para você realmente, assim, nem fala a palavra sucesso, né? Mas para você realmente performar ou conseguir resultados mais assertivos. E aí que tem a grande questão, assim, eu passei 6 anos da minha formação musical, né, 4 anos de faculdade, 2 anos de mestrado, e não ouvi a palavra negócio nenhuma vez. Então é muito cruel, né, você entrar para a faculdade de música, você trabalhar com música e falar, não é negócio. E isso vem sendo a perseguição da minha vida, que é realmente assim, dificuldades que eu tive lá em 2006, quando eu gravei meu primeiro disco, que eu, obviamente, peguei uma grana do meu pai, gastei tudo no disco, e depois eu terminei com o disco pronto e falei, e aí? E eu já tinha gasto o dinheiro do meu pai. Então, exatamente para a gente não entender que não é só gravação, que depois da masterização tem milhares de coisas a se fazer, e o gerenciamento desse dinheiro tem que ser bem feito, que eu acompanho esses músicos independentes para isso, e
tenho falado nos congressos, nos lugares que eu vou, de que a gente tem que ter vários formemos pelo Brasil para falar isso com as pessoas. Quando eu dou alguns workshops, né, eu tive em Manaus agora, assim, todo mundo olhando assim, porque não questão de longe, né, até porque a internet hoje quebrou essa barreira, mas é importante, né, o Barral está aqui, que é nosso super professor lá de BH, assim, ele tem levado a palestra dele para vários lugares do Brasil. É importante a gente disseminar essa questão de que música tem o seu lugar como arte, tem o seu lugar como contemplação, como lazer, mas também a gente tem que levantar a bandeira de que esse é o nosso negócio, e é o que eu afirmo para o meu pai, e hoje ele tem orgulho, fala, meu filho, né, conseguiu aí. Então é isso aí, e vamos entrando depois. Pena Schmidt. Eu acho que nossa conversa aqui tem muito a ver com troca de experiências de vida, né? Experiências pelas quais nós passamos. Eu tenho 50 anos de experiência na música sem ser músico. Eu acho que isso é uma das coisas interessantes, a possibilidade que você tem de ficar perto de alguma coisa que você gosta, sem necessariamente você ser o praticante da arte, né, ou do esporte da música. Eu sou formado em eletrônica, técnico em eletrônica, comecei a minha carreira cuidando de equipamento musical. Enfim, passei uma bela parte da minha vida cuidando de estúdios, de equipamento de som, festivais de música, gravadoras, fiz uns 60 discos. Todos os free jazz, 22 edições. 8 anos cuidando do Auditório Ibirapuera, um teatro de 800 lugares dedicado à música, só música, enfim, 900 espetáculos contratados. E terminei, porque acho que daqui para frente eu quero sossego. Terminei cuidando do Centro Cultural São Paulo, 3 anos, onde a música era uma das atividades. E, enfim, tudo isso o tempo todo, sempre tentando entender esse dilema que temos, se a gente está na música porque é divertido ou se nós vamos conseguir ganhar dinheiro com isso, né? Se realmente é um negócio ou se é só uma vocação, uma missão, um chamado, né? Música é uma coisa da qual a gente não consegue escapar se você tiver o micróbio. E a gente nunca sabe em que lado da história a gente está. É isso. Podemos falar sobre estética na sequência. Sérgio Benevenuto. Bom, galera, tudo bem? Prazer estar aqui, né? Com tantas experiências diferentes. Tá saindo, tá vendo? Opa! Repetindo, igualzinho. E aí, galera? Não. Bom, eu moro aqui na cidade já há algum tempo, também morei aqui na adolescência, né? E venho aqui também representando o lado dinossáurico da história, né? Meus 400 anos de vida, que eu traduzo isso hoje em dia, né? A minha bronca principal, no primeiro momento, foi musiquês mesmo, foi didática. Assim, eu ficava muito bronqueado de querer aprender as coisas e não conseguia, porque eu ia para as escolas e batia com um muro de confusão e tragédia quase. Então eu não queria, sei lá, quando com 16 anos, não queria aprender a tocar o Sgt. Peppers. Eu queria aprender como se faz aquilo, como é que se faz aquelas orquestrações, como é que se usa as trompas, aquelas cordas, aquelas coisas todas. Então a minha primeira reação, aqui em Vitória, então na época, nós tínhamos muito poucas opções, né? Foi sair daqui, vou embora. Aí fui para Berklee College, me formei lá, porque lá você encontra um outro mundo, realmente. Lá eu desenvolvi minha vingança didática, aquela coisa de estar chateado de passar 6 anos no Brasil, batendo em Escola Nacional de Música, Conservatório Brasileiro, passei por isso tudo. Era quase próximo do nada, desculpa. Próximo do nada. Tem hora que me confundia mais do que me esclarecia. Tinha um curso de orquestração, mas não tinha o curso de orquestração, tinha um nome de um curso. Um monte de coisa assim. Então, a minha bronca era essa.
Quando eu cheguei lá na Berklee, os caras já resolvidos, né? Assim, em termos musicais, já lá na frente. Está tudo já decodificado, né? Em um semestre você já começa a perceber que tem um musiquês atrás disso tudo, né? Então, aí, beleza, minha vingança didática foi voltar para o Rio e criar a Rio Música. A Rio Música foi uma entidade lá que durante pelo menos uma década e meia, nós formamos os principais músicos, justamente para as gravadoras, para ali onde era Polygram, EMI, para os artistas, né? Ficava ali que a gente, né, trocou umas boas ideias naquela época lá. Então, fiz a Rio Música lá. Quer dizer, passamos o quê? Uns 20 anos de Rio Música lá, com essa ideia de trazer os melhores. Eu não queria, na verdade, trazer professores acadêmicos, assim, naquele mau sentido. Eu queria trazer os melhores músicos que eu pudesse ter e trabalhar com eles um programa, que é programa que tem que ter. Programa. Ó, eu vou entrar em orquestração. Você vai entrar em orquestração? Então você vai passar um primeiro semestre aprendendo a escrever só para cordas. Todas as técnicas de escrita para cordas. Segundo semestre, você vai aprender escrita para madeiras. Terceiro, para percussão. Quarto, para os brass. E no quinto, você começa a mexer com a orquestra, né? Então eu fui atrás um pouco dessa vida. Mas nós, nesses anos todos, nós tivemos várias transformações, algumas muito boas, deixando também rastros ruins, outras muito ruins, deixando rastros bons. Né? As coisas são assim, não são totalmente para o bem, totalmente para o mal. Então, desse mundo novo, que eu acho que começou lá pelo início dos anos 90, na Rio Música, nos anos 90, em 91, eu chamei o AR da Polygram na época, que era o Maírton Bahia. Maírton, fala aí o que está acontecendo. Ele falou, olha, chegou um arquivinho novo aí, chamado MP3, que vai transformar tudo em valor zero. Então as gravadoras vão acabar. Pô, no dia seguinte, Jornal do Brasil já estampava assim, o diretor de gravadora diz que as gravadoras vão acabar, pânico. Mas ele estava certíssimo. Certíssimo. Ali tirou todo o valor de investimento também. Né? Claro que tinha erros, farturas, tudo, mas a gravadora era quem enfiava a mão no bolso e investia no seu aprimoramento artístico. Aí, então, nesse mundo novo, a minha mensagem é basicamente isso. Do mundo velho, eu vi muita coisa mal feita também, aquela embolação toda. Mas tinha uma coisa que eu achava bem legal, que era que as gravadoras tinham um poder de, ao contratar um artista, trazer para ele um bom arranjador. Então, um cara que sabe escrever para cordas, sabe escrever para as trompas, sabe? Hoje em dia seria mexer bem com a tecnologia, né? Tá atualizado com a tecnologia, né? Então, dava isso para ele, dava um produtor, né? Um cara que sabe que o artista precisa criar um planetinha dele mesmo, né? Sabe tirar as impurezas, vamos dizer, né? E ainda chegava e trabalhava também nas bandas desses artistas com os melhores músicos profissionais do Brasil naquele momento. Então era bem diferente. Você pegava uma banda lá, sei lá, do Djavan, não sei o que lá, do Gil, né? Os melhores músicos, todos eles muito bem formados. Eu, inclusive, tenho orgulho de ter ajudado a formar muito deles lá na Rio Música. Então, o artista, ele tinha esse suporte técnico que dava um certo gás para ele. Tipo assim, um Caetano Veloso podia fazer uma música até simples, aí podia vir um arranjo do cacete, deixar a música lá em cima. Hoje você pode ter, às vezes, um bom compositor que vai arranjar e fica fica curtinho. Então, musiquês, galera. Esse vai ser o meu recado aqui. Quer dizer, o voo, sabendo música, ele é muito mais alto. Entende? É claro que você vai manter seu DNA, sua intuição, que isso é a base da história. Mas o saber música é que te leva a uns patamares maiores, né? Associado com essa facilidade da tecnologia de hoje, podemos. Só que a gente não percebe isso, que aqueles artistas que a gente adorava lá, eles tinham isso.
Eles tinham arranjadores. Quando escreviam as cordas, eles não pegavam um teclado, botavam um som de strings e fazia. Era escrita para cordas, strings, né? 4 vozes. Né? Bom, estou aqui em Vitória, fiz meus discos, meus livros, quase cheguei ao Grammy daqui de Vitória, com um dos discos, surpreendentemente. Temos 3 livros didáticos, agora estão começando, claro, nessa varredura de videoaulas, a fazer as videoaulas, e esse está sendo o panorama de hoje. Estou produzindo muito pouco, além de produzir os meus próprios trabalhos. Beleza, estamos aí para a nossa discussão. Eu acho que eu já lancei um pouquinho aqui. Bom, então agora a gente vai voltar na rodada, mas eu já lanço uma provocação para a mesa, e aí quem quiser comentar isso no decorrer do debate, enfim, pode. Tem um livro lançado em 2008 por um professor norte-americano chamado Thomas Turino, e no capítulo 2 desse livro ele aborda um assunto muito interessante, que é que ele chama de performance participativa e performance para apresentação. Então ele divide a música em 2 aspectos: a música performática, aquela participativa, ou seja, onde as pessoas estão e fazem a música junto, e por aí criam os seus símbolos, os seus signos, codificam e decodificam esses símbolos, e ele trata da música de apresentação, que é aquela música, de certa maneira, ele chama de que tem uma plateia passiva, que participa, obviamente, com a sua presença e sua audição, mas não do experimento musical. Então ele tenta voltar isso na nossa ancestralidade, dizendo que a música ela nasce participativa, ela tem por obrigação essa participação coletiva, e no decorrer dessa observação dele, ele trata a gravação como uma representação, né? E é exatamente isso que era o ponto onde eu queria chegar. E aí eu trago um contraponto com isso, falando do pianista Glenn Gould, que justamente acreditava que, sim, a gravação era a representação dessa realidade musical, e ao contrário de Turino, que diz que a gravação é uma representação e de que aquilo ali não é realmente o fato. Né? E aí eu gostaria de lançar isso para discussão, e aí eu faço algumas perguntas pontuais para cada um. Agora, na explicativa de vocês, deu para entender o perfil e a história um pouco, né, superficial de cada um de vocês. E aí eu começo com Alec, que é justamente essa relação que você teve com a música, com o rock, né? E depois esse direcionamento profissional para o jazz. E eu gostaria que você comentasse esse caminho, esse percurso, o que tem de similar, o que tem de disparidade entre os 2 meios. Bom, é bem interessante a outra pergunta, porque uma das coisas que movem quando você tem uma banda é você chegar ao ápice da resposta da plateia. No fim da história, pelo menos nos anos 70 até os anos 80, isso era uma coisa que... não sei se a gente pensava em realmente o refrão ou o solo da guitarra tão conscientemente, mas no fim da história, a gente participou de um festival em São Paulo, tem um Objetivo, que é um colégio bem grande lá, e tinha o festival intercolegial. As unidades todas preparavam um hit, uma música, e iam para o ginásio do Ibirapuera, sendo de uma escola, as pessoas tinham 15, 16 anos, e representavam a unidade, né? E aí lá foi a nossa primeira apresentação grande, porque a gente tinha 15 anos e tinha um Ibirapuera com 6, 7 mil pessoas. E o nosso hit era um anti-hit, a gente tocou 15 minutos, jogava flores, entrou de kimono, enfim... Era nos anos 70 também. Então, isso fazia parte de ser um hit. A história de juntar a plateia com você, cada época tinha o seu sabor. Então, assim, como Gota Suspensa, o nosso hit era fazer shows de 5 horas, as pessoas deitavam no chão, fumavam, cheiravam éter e ficavam em transe. E esse era o hit do show, por exemplo. Quando muda para os anos 80, nossas músicas vão para 3 minutos, com uma introdução fulminante, um refrão extremamente impactante. Então, assim, a gente pode passar, da água para o vinho, ou do vinho para a água, não importa, porque os 2 momentos foram muito legais. Mas você, como artista, quer impactar e quer trazer
pelo menos como banda, eu acho que é uma das grandes razões. Talvez esse aspecto tenha influenciado, talvez esse seu direcionamento de carreira para a música instrumental, para o jazz, talvez isso tenha alguma correlação? Então, já como a Gota Suspensa, o instrumental era muito forte, porque era rock progressivo. Então, uma música de 15 minutos nem sempre tinha vocal, e quando tinha vocal, o vocal era também era um dos elementos, não era o principal. Então, a gente começou como instrumental. Na época do metrô, a gente foi extremamente vocal, porque era uma banda pop, tecnopop europeia. No Brasil, fazendo beat acelerado, era uma bossa nova que foi transformado em eletropop, eletro-rock. E aí, depois, a gente volta para a música instrumental por natureza. Uma das passagens interessantes da minha carreira foi justamente 5 anos de jam em São Paulo. As jams, elas formataram, a gente tocava nas segundas-feiras, onde todos os músicos que tocavam com artistas já estavam na cidade. Começou muito pequeno, e aí vinha Otto, todos os músicos da cidade vinham tocar com a gente. A banda do Jorge Ben, a própria Cibele começou a decifrar suas poesias no meio da jam, a Cel começou com a gente. Enfim, o que foi interessante é que as jams, elas não tinham o propósito de agregar. A plateia não importava para a gente só dava apoio para a plateia poder ficar numa boa. Porque a segunda-feira trazia escritores, roteiristas, atores, publicitários, músicos, os malucos da cidade que saíam na segunda, que estavam trabalhando no fim de semana. E a nossa jam, ela era no chão, ela dava lastro para as pessoas se conectarem, tal. Mas, de vez em quando, ela incendiava, e aí a lenha aumentava, e o fogo subia forte, e aí a gente virava o centro das atenções, até murchar de novo e ia para o próximo clima. Eu botava uns MDs só para dar groove, tom, linha de baixo. Tocava... Hã? A MD era um mini disc. Tinha o CD que era grande, e o MD era um quadradinho com um disco, um CD menorzinho, uma cápsula, assim, dentro de uma que você botava, um player. Tem que googar, vai. Alguém já viu MD aí? Cara, desculpa aí. Todo mundo conhece pra caramba. E aí... Foda, né? Tudo bem. Enfim, e aí justamente tinha muita improvisação, e o instrumental, os cantores vinham participar da jam, uma dançarina, mas assim, era instrumental, adoro música instrumental, acho que é uma das que mais me tocam ainda até hoje. Legal. Bruno, eu particularmente trabalho com iniciação musical, com crianças e adolescentes. E uma coisa que, às vezes, na verdade, uma coisa que tem me preocupado muito ultimamente, né, é justamente a forma como a música tem chegado até eles e a forma como eles têm escutado ou consumido esse tipo de música. Né, a gente tem visto uma predominância dos adolescentes e das crianças escutando música simplesmente nas plataformas de streaming, enfim. E poucos, não sei, desculpa, eu não tenho dados para isso, vou ser bem empírico na minha afirmação, mas talvez essas crianças não tenham tido tanto interesse em ir aos shows, em ver a coisa no in natura lá, sabe, no ambiente. Você poderia comentar isso para a gente? Ou discorrer sobre isso? Vamos. Bom, você abriu um negócio aí legal. Eu não acho nenhum problema a questão do streaming. Na verdade, eu acho ótimo. Sou aficionado pelo streaming. Assim, tem o Spotify, Deezer, o Apple Music e o Tidal para quando eu gosto mesmo da parada e quero ouvir com som, e acabo ainda tendo que baixar no SoulSeek muita coisa porque não existe nos streams e você não acha na loja de disco. Então é isso, se você quer consumir música, eu acho que é o lugar que tem hoje em dia. Existe a opção em todos eles de você ouvir com a qualidade maior, então recomendo isso para todos. Mas acho que essa coisa da música que está chegando, cara, isso sempre existiu. Acho, sabe? Lembro na minha infância, os pais ficarem muito chocados com El Chan na festinha, sabe? Tocava El Chan, antes era Xuxa, passou para El Chan. Eu acho que é normal, isso é discussão da época e, enfim,
A pessoa que gostar de um outro tipo de música vai buscar esse outro tipo de música e vai se aprofundar nisso, independente de qualquer coisa. A coisa esse novo dado do streaming, eu acho bom porque ficou fácil de você achar outras possibilidades musicais. E não só ficou fácil isso, como ficou fácil você dar play num Daily Mix e sair conhecendo uma pá de banda nova, sabe, no mesmo dia. Isso é realmente incrível. Voltando naquela sua primeira provocação, acho difícil pensar tanto a criança que ouve música pelas primeiras vezes, no processo de musicalização e tal, quanto uma plateia. Acho difícil pensar qualquer tipo de audição de forma passiva, sabe? Especialmente depois do 433 do John Cage, assim, porque aí já o primeiro indício de, se não há música, faremos-a, sabe? Vamos fazer ela. E aí talvez seja o lugar onde essa música de ritualística, digamos assim, onde todos os participantes estão efetivamente participando e não recebendo, é aí onde elas se juntam, sabe? A plateia faz sempre parte dessa música, independente de qualquer coisa. O som de fora do carro influi no seu player, sabe? Enfim, não é à toa que a galera começou a criar fone anti-ruído, é porque você quer se isolar. E aí, chegando um pouco nessa questão da estética, eu tenho que falar sobre essa questão da música gravada. Assim. Você falando de ser um fotograma, né, de ser uma coisa que perde um dado de realidade, o Schaeffer fala muito de uma coisa que é a arte relé. Tipo, a gente tem que lembrar que até 1900, música era feita num palco. E você via no teatro, e assim, possivelmente essa música talvez nunca mais fosse ser tocada de novo. Se a gente volta mais atrás ainda, em latim, não tinha a palavra compositor. É a mesma palavra para arquiteto. Ou seja, o cara que compõe para um espaço, sabe, o cara que compõe para uma orquestra, está pensando também nesse espaço, está pensando como você vai ouvir isso, como você vai ser atingido por isso. E aí, linkando com o que a gente está fazendo hoje em dia, eu acho muito bom que esteja tão fácil assim de gravar, e tão fácil mixar, porque o palco hoje em dia é realmente o LR, é o que você tem entre os dois fones. Eu digo fone, não caixa, porque ninguém mais ouve em caixa, quase. Né? Esse é o lugar que eu acho que a gente tem que discutir, assim, primariamente, que será que a gente está fazendo a melhor música possível para essa nova forma de ouvir? Porque, assim, não vai mudar. Entrou já o streaming, é isso. Eu acho que todo mundo aqui tem Spotify. Vai evoluir disso. Então a gente tem que entrar nesse universo consciente do que é bom e ruim para esse universo. Não dá para fazer um disco tão alto, com SPL tão alto para Spotify. Você vai clipar, ele vai te abaixar. Essas coisas passaram a fazer parte da sonoridade, sabe? Volume, espaçamento de estéreo, isso tudo começou a fazer parte do nosso trabalho de equalização, de mix. E aí eu vou cair até no erro de fazer uma onda meio profética, assim, mas eu acho que é uma pergunta interessante ouvir os seus argumentos e as suas ideias sobre o caminhar da música e o seu desdobramento para as próximas gerações. De tentar entender agora esse movimento que tem tido, esse movimento de produção, de consumo da música, e tentar perceber mais ou menos quais são as tendências que devem entrar em vigor ou vão entrar em vigor em breve. Acho muito difícil prever mercado assim, e pensar isso, porque, enfim, quando surge um Mamonas Assassinas, sabe, tem muitos pontos fora da curva que a gente não tem como dizer, e às vezes mudam toda a percepção. Sabe, Legião Urbana mudou bastante a percepção do que foi o 80 no Brasil. Tipo, muitas bandas têm essa capacidade e isso acontece. O que eu posso ver é muito dentro da minha área, os produtores, assim, eu percebo que até 10 anos atrás eles tinham uma coisa muito, muito diferencial, assim, de produtor que era arranjador e que tinha o know-how de lidar com música direta, sabe? Escrever, chamar os músicos, saber salto de oitava para cada instrumento, o que deve evitar, aquilo que a gente estava falando. Como escrever para isso? Isso é muito difícil, realmente. E aí tinha um cara que fazia só isso.
Também tinha o cara que se dizia produtor, que era o engenheiro de som. Era outra profissão completamente diferente, ele também produz. E aí, assim, de 10, 20 anos para cá, apareceu um terceiro tipo de produtor, que era um beatmaker, enfim, que talvez venha do DJ, enfim, é o cara que, em suma, talvez não tenha estudado música, mas ouviu talvez mais música do que os outros dois, inclusive, e começou a mexer nisso acusmaticamente, né? Bem, enfim, lidando direto com a música. Eu gosto desse som, eu pego esse som e eu boto ali, colo, vê, e vou fazendo assim. O que eu posso dizer sobre o futuro, vendo essas três possibilidades, eu vejo que hoje em dia todo mundo tem que ser os três. E cada vez mais eu percebo que quanto mais a música se ramifica nessas três vertentes de, digamos assim, pensamento musical, tipo timbre e textura, música escrita e eletrônico. Eu boto numa cadeia separada mesmo, que é você tipo fazer um corte errado e de repente a parada ficar ótima. Um 5x4 no meio da música, do caralho, deixa. Esse feeling, sabe? Isso aí está se misturando e a gente está criando uma nova música a partir disso aí. Uma Billie Eilish, sabe? Você ouve som de riscado de fósforo fazendo a caixa, a voz super distorcida, aí de repente um arranjinho de cordas e um piano. Tipo, pô, a galera tá dominando todas as áreas. Ou seja, tem que ser foda mesmo, em tudo, né? Você citou o Schaeffer e eu achei interessante porque ele realmente demonstra no seu trabalho justamente uma preocupação com a formação da nova geração, né? Na verdade, de se aperceber dentro desse processo, de entender essas nuances que às vezes elas acontecem, mas passam desapercebidas por todos nós. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse processo de formação nosso, de formação do músico, né? Um pouco sobre como tem se dado esse olhar ou esse ouvido crítico sobre o que a gente tem feito ou o que a gente tem pretendido fazer na música. Olha, eu acho que como músico é difícil de eu falar também, porque eu tive uma experiência muito, muito diferente da grande maioria, que é ter nascido numa casa de músicos, que toda semana tinha, sabe, milhões de pessoas passando, compondo, tocando e tudo mais, então eu vi muito isso. Isso é bem diferente, eu sei, do que a grande maioria viveu. E vai ter as outras pessoas que viveram isso na igreja, e vai ter as outras pessoas que viveram isso, sabe? Acho que cada músico se forma de uma forma, de um jeito, assim. Mas acho que... Vou falar uma coisa aqui que talvez não fosse muito bom de eu falar, mas eu acho que a pirataria é um grande professor hoje em dia. Porque, assim, quando você pega qualquer plugin, qualquer software, qualquer coisa num Magese, num Audio News da vida, você tem que seguir muitos mecanismos para você não queimar o seu computador, ferrar tudo na hora de instalar a parada. Todos os manuais de instalação começam com try before you buy it. É tipo, teste antes de você gastar dinheiro com isso, né? E todos terminam com, se você ganha dinheiro com isso, dê suporte para quem faz isso. Agora, há 10 anos atrás, como é que você testava as coisas? Então, assim, eu tive a oportunidade, acho que a formação principal, no meu caso, assim, foi poder entrar num site, baixar o Pro Tools pirata, o Logic pirata, o Live pirata, o Ableton, todos eles pirata, ver qual eu gostava, deletar o outro, aí começou a chegar um ponto em que o computador começou a parar de funcionar e eu tive que comprar o Pro Tools, comprar os plugins, e ele passou a funcionar direito. Essa coisa ontem eu estava vendo as palestras também, falou-se muito do do it yourself. Eu acho que é o momento, assim. A escola, de maneira geral, a instituição, o ensino, tá tendo que se reinventar, porque internet, cara, como é que você vai disputar com isso? Não tem como. Então, é difícil falar sobre formação de música. É fácil falar sobre aonde achar essa informação e talvez como filtrar de uma forma inteligente. Mas como se dá educação, deixa para os educadores.
Bom, chegou uma pergunta e eu acho que eu vou já aproveitar ela, não vou deixar para o final, acho que já dentro dessa, vou aproveitar com o Márcio. A pergunta é do Felipe, e ele diz o seguinte: estética versus mercado. Levamos em conta a época em que a discussão estética está cada vez mais relativa. Ainda é importante discutir a qualidade da música enquanto obra de arte? Qual o limite da interferência da indústria nos aspectos criativos? Como acontece nos gêneros mais vendidos hoje, como funk, pop e afins? Que bom, hein? Obrigado, Felipe. Felipe está aí? Felipe? Valeu. Felipe. Valeu, viu? Obrigado. Pois é, eu vou responder primeiro o Felipe, depois eu queria falar um pouco sobre a formação musical. Eu falo muito com o artista que me procura, porque tem umas coisas que são os rótulos. A pessoa chega e fala assim, e isso eu atendo alguns sertanejos, e alguns sertanejos eles falam assim: eu vou fazer sertanejo porque tem mais casa para tocar, porque tem mais oportunidade. E aí eu sempre coloco a seguinte questão, eu falo assim: não, legal, realmente você pega em Belo Horizonte, tem muito mais casa para tocar sertanejo do que outro estilo, mas a concorrência é maior. E existem uma série de questões, entendeu, para chegar até essa questão assim: ah, não, eu vou para aquele lugar porque é melhor. E aí eu sempre uso a palavra da autenticidade, de que não adianta. Eu já vi vários artistas, já produzi alguns artistas que fazem aquela determinada música porque segue uma lógica de mercado, porque segue, tá rolando, agora é funk, então vamos lá, agora é samba, então vamos lá, agora é sertanejo, vamos lá. E aí se perde a autenticidade, e aí eu faço um link no que a gente estava falando. O público não é bobo. A gente acha que o público é bobo, né? Vou fazer isso aqui que vai dar certo, e não adianta. Quanto mais autêntico você é, quanto mais autêntico você busca, quanto mais a sua verdade, melhor. Vou morrer falando isso, pode pôr na lápide lá. Acho que eu prefiro pensar assim. Acho que como artista, os artistas deveriam pensar assim. Deve ser muito difícil viver numa mentira durante o tempo todo e falar. Eu vejo alguns sertanejos que eu olho assim, como eu vejo muito, né? E falo assim, cara, ele não tem nada de sertanejo. Ele está ali mentindo, fazendo um pop e toca uma moda de viola para falar que fez um show de sertanejo. E não é isso, sacou? E aí entra na lógica do sertanejo, que a gente também já não sabe o que é o sertanejo, né, ele tem mutações, né, diferente de algumas duplas que eu falo assim, cara, é a verdade dele, sabe? Se eu tenho um artista que eu produzo, ele tá em todo eu acho que ele acorda de chapéu. E é isso, cara, mas é a verdade dele, sacou? Assim, é isso, ele é da roça e tal, né? Então, assim, cara, é isso que o cara faz, né? Diferente, às vezes, e aí entra na lógica, às vezes, até da própria gravadora e de algumas coisas que a gente escuta, de falar assim, não, faz isso porque isso aqui vai dar certo, velho. É mesmo? Que massa. Se existisse... A Paula Lima tem uma entrevista no FM Sessions e ela fala uma coisa, fala assim, se tivesse fórmula que estava cheia de Michael Jackson. E é verdade. Então, assim, se você não vai para a autenticidade, faz o seu e vamos embora. E hoje a gente fala muito sobre, e aí tem a ver com essa questão do público que você falou, a gente vive uma questão de números, quanto mais números eu tiver, melhor. E, na verdade, a gente tem que buscar uma outra coisa, que é quanto maior a minha taxa de conversão. O que é a taxa de conversão? É quanto maior o seu engajamento com a sua plateia. Então não adianta, você tem lá 100 mil seguidores, aí você faz o show, tem 3 pessoas. Sua mãe, sua tia e sua avó. Nem o pai vai, entendeu? Então não tem sentido, né? Então é melhor você fazer um movimento, não sei se eu estou fugindo da sua pergunta, mas acho que é isso. É melhor você fazer um movimento em prol do que você está afim, do que vai te dar tesão, do que é massa tocar, e da sua verdade, e criar estratégias pensando nisso. E não o contrário, ir da estratégia para achar o artista. Vai dar ruim, sacou? E aí eu queria só voltar no que você falou de educador musical. Eu fui, acho que eu não falei isso no início, né? Eu também fui professor de educação infantil durante 3 anos. Na faculdade a gente faz tudo, velho. Até reger coral, reger. E aí eu fui professor, falo que eu tenho, assim, foi o maior desafio da minha vida, eu já tenho um lugar no céu, por ser educador de música, que é o maior desafio mesmo e tal. E eu lembro de uma reunião de pais
que um pai chegou para mim e falou assim: o que você está ensinando para o meu filho? Que música é essa que você está ensinando e tal? E questionou assim, o processo. E eram aulas de 50 minutos. E eu acho que eu estava meio puto no dia, sei lá, alguma coisa assim, que eu respondi assim: eu que te pergunto, o que você escuta com seu filho? Aí ele me olhou com a cara de paisagem e tal. Eu falei assim: não, mas estou falando sério, vindo para o colégio, você faz o quê com seu filho? Eu escuto Itatiaia, que é uma rádio lá em Belo Horizonte que é puramente jornalística. Eu falei: que legal, hein? Ótimo momento para você ouvir alguma música com seu filho e você não faz isso. Então também tem um processo de que, assim, e aí a discussão é longa, né, de educação musical, que é isso que assim, nem todo mundo tem uma casa, nem todo... Como é que é? O cara... Ele cansou de mim. Vamos lá. Nem todo mundo tem uma casa, né? Igual a gente não tem que partir do pressuposto. Entendi, garoto. Parei de cantar já tem um tempo. Nem todo mundo tem em casa, né, a possibilidade de ter uma educação musical, né, ou de ouvir, ou de ter o acesso aos discos e tudo mais. Então, eu acho que é um trabalho não só com as crianças ou com os trabalhos, e eu tenho falado isso na escola, mas até com os pais, né, assim, e aí entra em outra discussão também que eu tenho falado assim: os pais têm que entender que quando o menino lá, o moleque com 13 anos, ele decide tocar guitarra, ficar preso no quarto, tocar pra caralho e tal, e que na hora dele definir o vestibular, ele quer fazer música, ou ele quer trabalhar com música, o pai não sabe o que é o universo da música. O pai não sabe que a indústria musical ela fatura igual à indústria bélica, e mais do que a medicina, e mais do que a engenharia, e mais do que várias outras indústrias. O pai não sabe isso. O pai não está aqui no Formemos. Quer dizer, deve ter um monte de pai aí, né? Então, assim... tem um pouco disso, da gente entender que a educação musical ela ultrapassa isso, é também conhecer esse nosso momento aqui. Acho que eu respondi. Felipe, respondi a sua pergunta? Também? Então tá bom. Na hora que você estava falando, mas me veio à mente justamente eu estava lendo um livro sobre, uma biografia sobre Mozart, e justamente ele trocou várias cartas com o pai dele, né? São aquelas cartas famosas, e uma dessas cartas era justamente essa de crítica ao sistema naquele momento, né? Ele queria fazer a música dele, ele queria fazer aquilo que ele gostava, mas ele tinha que dar aula de piano. E ele odiava dar aula de piano, ele odiava fazer as coisas que a corte pedia para ele fazer, o seu mecenas pedia para ele fazer. Então, acho que tem alguma coisa relacionada a isso, né? Sempre a gente está nessa linha tênue, né? Onde, de fazer aquilo que a gente entende como arte, entende como prática importante, e aquilo que a gente, às vezes, é empurrado, e às vezes a gente nem percebe, é empurrado a fazer aquilo daquele jeito e daquela maneira. E aí, voltando àquela pergunta do profeta, mais uma vez, com as tendências que você tem observado nessa questão de produção, com o seu programa de coach e para músicos, enfim, que você pensa para esse futuro, sabe, musical nosso? O que você pensa? Eu li um livro, não é do mundo da música, muito interessante, que é do Yuval Noah Harari, que é o Homo Deus, né? Tem um Homo Sapiens, 21 lições para o século XXI, e tem um Homo Deus. E aí, justamente, onde ele faz uma projeção para o futuro, da onde aquela questão toda, a teoria da conspiração, que as máquinas vão dominar tudo, enfim. Mas não nesse sentido, não nesse sentido Matrix, né, de domínio das máquinas, mas no sentido de domínio do sistema de produção, de muita coisa. A gente sabe que o mercado tem se transformado muito com relação a isso. O que você pensa sobre esse panorama que se aproxima, que se avizinha? Eu falo muito uma frase que é o seguinte: eu falo que o script mudou. A gente tinha uma noção, e aí o Sérgio estava falando a questão da gravadora, né? Assim, a gente tinha o Marcos da CDB, não sei se ele está aí, ele fala na palestra dele muito sobre a banda que ele teve, e que é legal porque assim, você só tinha uma forma, né, da sua música chegar. Você tinha que entrar na gravadora, a gravadora te dava ali um back-office sensacional, com arranjador e tudo mais, e fazia isso. Né? O que acontecia? Eu preciso da gravadora para existir.
E esse script mudou. Então, isso que o Barral fala, que tem que ser foda, cara, não tem como entrar na indústria e falar assim, cara, vai ser da indústria da especialidade. Tem que... não existe aquela coisa mais de você fazer um disco e o cantor chegar para gravar a voz. Não existe isso. O cantor tem que participar do momento inteiro, entendeu? Ele tem que... É o negócio dele, é o trabalho dele. Se ele falasse, cara, mas eu não tenho tesão em ver o arranjo, se questione se você quer ser músico mesmo, entendeu? Tem que ter... É tudo legal, sacou? Assim, tem que fazer parte. Então, eu falo muito isso. Acho que a única coisa que eu posso falar do futuro, e que eu não acho que é questão de estilo e nada disso, mas eu acho que é realmente aprender de tudo, entender o lugar que você está, entender o que é a música, os processos todos, ter curiosidade, né? Então, aí sim, aí você vai achando seus caminhos. Em prol lá do meu pai, eu acabei fazendo de tudo, mas eu fico pensando assim, foi bom fazer de tudo. Lembro que no meu primeiro semestre da faculdade, eu fiz 13 matérias. Um louco, né? Não precisava disso na vida e eu também não fazia nada. Mas eu fico pensando assim, eu também nessas 13 matérias descobri um monte de coisa que eu não queria. Então a possibilidade disso, eu não ouvi a palavra negócio, mas o resto eu ouvi. Então acho que a única coisa que eu falo com os artistas, eu penso como futuro, ou como previsão, é isso. Não tem como entrar na indústria da música e a gente ter assim, igual Formemos. A gente precisa de vários Formemos, a gente precisa de gente falando de iniciativas assim. Senão, não tem lugar, não. Márcio, você teve essa experiência dentro da academia, né, até mesmo na pós-graduação dela. E como que você vê essa relação da universidade, enfim, da academia com... Eu sei que tem a ver com o tema também, porque justamente é onde muitos dos músicos se formam, onde eles buscam a sua formação. Qual que é a relação da academia nesse sentido de construção? Muito legal você falar isso. Eu fui dar uma palestra na Federal, lá em PH, sobre esse assunto. Os professores olharam com o olho desse tamanho, assim, porque eu estava fazendo uma crítica a eles, né? E eu acho que a relação é complicada. Se a universidade ela não mudar a cabeça dela com relação não dá para a gente não falar de streaming dentro da universidade. E não se fala. Né? Então, assim, como é que... e é muito interessante, não sei quem conhece Belo Horizonte aí, não sei como é que é a faculdade aqui, mas lá em Belo Horizonte, assim, fizeram um projeto arquitetônico super premiado, e tem vários aquários. Cabines pequenas de piano, cabine pequena de violão e tudo mais, e o pessoal fica lá, bicho. E eu via, e eu também era daquele cara, eu não toco muito, né? Os caras ficam tocando piano 8 horas por dia, vai rolar, né? O cara vai tocar muito. E eu via, eu falava assim, gente, o que esse cara está fazendo aqui? 8 horas, cara. Ele tocava o dia inteiro e tal. E ele não saía para uma crítica ou para ouvir uma outra disciplina de estética, ou para ouvir uma outra disciplina, ou participar de congresso em Belo Horizonte. Ele ficava focado no repertório. E hoje a gente tem desenvolvido um trabalho muito legal com uma outra startup de uma amiga minha que formou comigo, que chama Batito, e voltada para a música erudita. Porque o músico popular, ele está um pouco mais atento, ele tem uma anteninha maior com relação a isso. A música erudita, galera, bicho, é surreal. É surreal, assim, como é que a coisa acontece. E não dá, é impensável isso. Na época de Mozart, né, ele teve que achar uma forma. Né? Então, assim, é impensável isso. A música erudita precisa muito de ajuda com relação a isso. Bom, vou passar para o Pena agora. Pena, eu queria que você falasse um pouco mais dessa sua experiência, mas que você propusesse para a gente uma análise dessa transição, dessa música feita, intermediada por meios eletrônicos, por meio de amplificação, e você fizesse uma análise disso e como essa transição tecnológica, ela pôde influenciar na questão estética da própria música, sabe?
se foi uma relação simbiótica, se foi uma relação unilateral, se você pudesse falar um pouco ou abordar temas relacionados. A música vai ser sempre fruto das circunstâncias. Há 50 anos atrás, as guitarras estão acabando de chegar no Brasil. Ter um alto-falante já era ter um objeto de alta tecnologia, enfim. A partir dessa evolução da tecnologia nesses últimos 50 anos, você vê a música mudando junto com a tecnologia, né? A gente está falando dessa música que é feita pela maioria, a música popular, a música que está todo mundo ouvindo no rádio, a música de massa, né? É evidente que a música orquestral, a música sinfônica, a música erudita são nichos que são praticados da mesma forma há 200, 300, 400 anos. Mas a música que todo mundo pratica, ela tende a se mudar todo dia, a cada segundo alguém está fazendo alguma coisa diferente e nova, né? E o que contribui para essa diferença, para essa modificação da música constante, são esses acréscimos que a tecnologia traz, né? Os pedais da guitarra, os efeitos que se trazem através do computador, tudo que enriquece a apresentação dentro do palco, a luz, o telão, enfim, tudo isso é trazido para a apresentação musical e vai modificando a própria música, né? E eu acho que assim, quem quer ser músico, quem quer participar do mundo da música hoje, precisa prestar um pouco de atenção nisso, de como a música é volúvel, como a música não requer fidelidade, lealdade, ou você precisar ter, né, algum tipo de se amarrar a alguma coisa. A música é muito fluida, ela muda constantemente e ela é meio que assim, é o ar, né? A música é o próprio ar se mexendo, ela não precisa de nada, ela não depende de nada. Então isso ajuda a gente a entender como que a música esteticamente muda tanto, né? Porque exatamente ela não depende desse tipo de laços, né? Ela não precisa ser construída seguindo a lei da gravidade, nem a lei da gravidade, né? Quem trabalha com arquitetura tem que entender que a parede precisa ficar em pé, né? A música não tem lei nenhuma, praticamente. Você vai para onde você quiser, siga a sua imaginação. Mas é importante a gente lembrar que assim, a música também são os outros ouvindo. Eu acho que aí é que a história começa a ficar interessante, né? Porque você vai ter uma plateia para ouvir a sua música, né? E aí, é bom a gente lembrar que assim, tudo isso começa numa noite, há 40 mil anos atrás, noite escura, não tinha lua, a gente está numa roda, tem uma fogueira acesa, veio um de cada canto, o fogo trouxe as pessoas, seguiram o fogo, ó, sentamos aqui agora, e o jogo é o seguinte, ganha o jogo quem contar a melhor história. 40 mil anos. Aí cada um vai começar a contar a sua história, não, porque eu cacei um tigre, eu só tinha uma pedra, dei uma cacetada na cabeça dele, o outro fala, pô, eu estava nadando, veio um peixe, me mordeu. Aí o outro fala assim, minha história foi 3 inimigos, me pegaram ali na curva, eu consegui dar um pau nos 3. Aí tem um cara que puxa ali assim, ó, um osso desse tamanho, cheio de furinho, era uma flauta e ele começa a tocar. Quem ganhou? Então, isso é verdade, isso é uma cena que a arqueologia levantou. O primeiro instrumento musical é uma flauta feita de um osso de canela, de um animal, e os furinhos estão lá, e essa flauta toca a escala que a gente usa hoje, 40 mil anos. A gente está com essa conversa sendo feita com a música, né? Mas o jogo continua o mesmo, vai ganhar quem tiver a melhor história para contar. Então, assim, não adianta você ter todos esses recursos que a gente tem hoje, não adianta usar todo o ferramental que o computador trouxe, tudo que essa tecnologia de gestão que a gente hoje está aprendendo a lidar com a música, com as ferramentas todas que a gente tem, toda a neurolinguística, todo esse troço todo, se você não tiver uma boa história para contar. Tudo se resume a isso.
E essa história é isso, é um aqui falando e o outro aí ouvindo, um aqui tocando e os outros aí ouvindo. É igual, é o mesmo mecanismo, fazem 40 mil anos e não mudou. Então, nessa hora, a gente vale a pena lembrar de alguns conceitinhos que são meio fundamentais na história, né? O primeiro é referência. Só vai ter uma boa história para contar quem tiver boas referências, quem tiver ouvido boas histórias, quem tiver ouvido música. Eu queria ter hoje 20 anos e ter a possibilidade que vocês têm hoje de ter todas as músicas no seu bolso. Né? Vocês já pensaram nisso? Assim, seu telefoninho aí tem todas as músicas no seu bolso hoje. Tudo que você quiser ouvir, todo o Beethoven, todo o Mozart, todo o Drake, ou seja lá quem for que você citar, está aí, à sua disposição. Não existe mais o conceito de pirataria, acabou em semanas. Né? Não é mais necessidade de você ser pirata. Você abre o seu telefone, o Spotify está de graça, acabou. Você vai para ouvir um anúncio de meia hora e daí, né? E se não é o Spotify, é o outro, se não é um, é o outro. E vai mudar muito mais na semana que vem. Vai chegar um negócio que chama 5G aí, a gente está no 4G hoje, o telefone da gente vai ser uma internet de fibra no bolso de cada um. O telefone que hoje custa R$4.000, daqui a 2 anos vai custar R$350. Então, assim, a gente não vai conseguir fugir disso, desses recursos que a tecnologia está trazendo de uma forma cada vez mais universal, no bolso de todo mundo, cada vez mais acessível, no ar, em qualquer canto. Vocês viram a foto do foguete que subiu aí a semana passada e soltou 60 satélites ao mesmo tempo? Tem uma foto aí circulando hoje. 60 satélites, cada um assim, do tamanho de uma caixa de sapato, então vão começar a circular o mundo, vão lançar 4.000 satélites em um ano. Esses satélites vão disponibilizar Wi-Fi em todos os cantos do mundo, no meio do deserto do Saara, no meio do Oceano Atlântico, no meio da Amazônia, vai ter internet pegando no seu telefone. Isso tudo é 2 anos, entendeu? Assim, não vai dar tempo de aprender a tocar violão. E já mudou tudo. Vai continuar tendo música, vai continuar tendo interesse pela música e vai continuar tendo a necessidade de gente que tenha boas histórias para contar usando a música. É simples. Para isso, referências, ouvir muita música, ouvir toda a música que está no seu bolso. Não ter preconceito, não se fixar em nada, tem que explorar todas as músicas. A segunda coisa é a originalidade. É uma coisa importante para quem quer contar uma boa história. A sua história não pode ter sido contada antes, nem hoje, nem a semana passada. Quem quer contar uma piada que as outras pessoas riam, não pode contar uma piada que todo mundo já contou, certo? Então, ser original não quer dizer inventar alguma coisa que ninguém nunca fez. É simplesmente contar alguma coisa que as pessoas não estão ligadas agora. Hoje, na música, se alguém começar com a bossa nova, vai fazer sucesso como alguém original, porque não está ninguém fazendo bossa nova, ninguém lembra mais. Então, pode fazer bossa nova, quem está hoje querendo aprender o que eu vou fazer, esquece sertanejo. A concorrência é muito grande. Faça bossa nova. Não tem ninguém fazendo bossa nova, ninguém lembra. Você vai ser original fazendo uma coisa que não está no ar hoje. A terceira coisa que eu acho importante para uma boa história é reputação. Você tem que ser conhecido como um bom contador de história. Isso é metade do jogo ganho. Quem senta numa roda dessa e chegou o cara que conta as melhores piadas, acabou. Você já ri olhando para a cara do cara, certo? Não tem cara que a gente olha, lá vem ele, já vem uma piada boa e começa a rir. É isso. Isso é reputação. Você precisa ficar conhecido como alguém que é um bom contador de histórias, alguém que chega com alguma coisa que a gente vai querer repetir a história para o outro. Isso tem a ver com letra, tem a ver com arranjo, tem a ver com originalidade, tem a ver com referência. O cara sabe, cita Beatles misturado com Toninho Horta, misturado com Carlos Cola, que é um famoso cara daqui de Vitória da minha época, enfim, alguém que junta pedacinhos que ninguém está juntando de novo, é original, conta uma boa história, cria uma reputação, e a partir daí começa a ficar fácil, até chegar ao ponto que ninguém fala assim, ó,
Não, nesse jogo aqui você já não pode mais participar porque você vai ganhar. Aí você é expulso dessa roda aqui e tem que procurar uma fogueira maior, né? É assim uma carreira, né? Você vai pulando de fogueira em fogueira. É isso. Não, peraí. Legal, muito bom, Pena. Eu acho que sua ponderação foi realmente muito importante e abordar essa nossa ancestralidade, e levar em consideração essa transmissão ancestral da música, saber que também tem uma variante aí que era a transmissão musical através da tradição oral, que isso tem alguns aspectos, que a música popular tem isso muito bem assimilado, e isso com a gravação, a questão da referência, de ter como estrutural essa base é extremamente muito importante, porque a música, o processo se dá a partir da escuta, né? O processo de aquisição, e isso é extremamente importante. A partitura é uma ferramenta de transmissão, mas é uma ferramenta de transmissão com as suas limitações, né? Ela não consegue transmitir, não dá para você escrever o jazz ali na partitura. Você escreve uma representação. Se você não conhece a história, se você não conhece o contexto, não conhece o que é realmente o jazz a partir da escuta, dificilmente você vai conseguir decodificar aquele sistema ali. Tá? Então, agora a gente vai passar para... Só fazer um complemento aqui. Tem uma discussão que eu acho interessante também, a gente passou por perto dela aqui, tem a ver com a questão de talento, né, versus a prática. Se as pessoas nascem com o dom para ser o excepcional instrumentista, ou se ele é alguém que praticou até ficar conhecido como um bom instrumentista. Na verdade, a prática substitui o talento, nesse sentido, entendeu? Quem pratica, quem faz aquilo constantemente ao longo do tempo, consegue ser considerado um grande talento, né? Dizem que o único talento que existe é o da Garoto, né? O único talento. Piada interna essa aqui em Vitória, né? Bom, e aí agora a gente vai passar a palavra para o Sérgio Benevenuto, que vai falar um pouco sobre essa relação estética com a sua experiência profissional de produção, de ter produzido muita gente, e também pontuar para a gente essa sua nova experiência agora de transmissão através dos vídeos, das videoaulas, vídeos instrucionais, e se você puder abordar esses aspectos para a gente. Alô, alô? Aí, tudo bem. Bom, antes de tudo, concordo com tudo. Tudo foi falado aqui. Ótimo. Sérgio. Pô, é isso que está dando... Então, estou falando aqui que eu concordo com tudo que eu ouvi aqui. Todo mundo, cada um com sua experiência, muito bem. Estão ouvindo? Preferiria que aumentasse, senão eu vou beijar o microfone. Melhor. Então, vou repetir a terceira vez. Eu estou falando que eu concordo com tudo que eu ouvi aqui. É característico de pessoas que estão produzindo música em loco ali, diretamente com os artistas, etc. Então, vários assuntos aqui, né, são pontas que a gente pode passar aqui a tarde toda discutindo. Mas eu vou me apegar um pouco a essa questão toda da prática, do talento, né, da coisa, que isso já vem se fazendo ao longo da história, né? O que vai ficando é porque tem essa marca da originalidade, essa marca do que a indústria chamava de diferencial, né? Qual é o diferencial? Né? Aquela coisa de gravar vários estilos. Eu tinha uma piada no Rio na época, que era assim, aquele cara que pegou uma mesma música e gravou ela em 10 estilos diferentes, em funk, não sei o que lá. Uma delas vai dar certo. Aí claro que não deu, porque ele desagrada a 9. Ele agrada a 1, mas desagrada a 9. Então, nunca vai funcionar isso, né? Então, é uma coisa que eu, na didática também, que é uma linha que eu segui também junto com a produção, eu mesmo lá estudando na Berklee College, que é a escola mais linda, que não sei o quê, eu sacava que, junto com a ciência que eu tinha que aprender de música, que eu tinha de aprender, vinha o sotaque, vinha a linguagem.
Então, era uma escola mais voltada para o jazz, então toda a ciência da fraseológica que eu aprendia vinha com esse sotaque jazzístico. E eu não concordava já, eu falava, não. Eu acho que eu posso aprender toda a ciência musical, tudo, tonalidade estendida, falta de tonalidade, Schoenberg, o que for, né? Sem precisar disso. Né? Então, eu chamo essa coisa, antes de tudo, dos músicos que vão trabalhar comigo, de seu DNA musical. Aquilo que você traz. Nós estamos em busca disso. Quando a gente está produzindo, a gente está em busca disso. Chegou uma época, eu me lembro ali pelos anos 80, 90, aquela fartura da indústria, que o produtor começou a ter uma importância tão volumosa naquilo tudo, que chegava no disco de um artista, tinha solo de produtor. Você fala, pô, por que isso, rapaz? Disco é do outro cara, rapaz. Você está entendendo? Era um exibicionismo quase, porque tinha as ferramentas na mão. Né? Os produtores de todos da época ou vinham da área técnica, como, né, grande parte, ou vinham da área musical mesmo, e aí dependia do engenheiro, dependia de um engenheiro de áudio legal, mas podia interagir melhor com a música. Né? E os terceiros, para mim, eram assim, os promoters, caras assim, até o Nelson Motta, por exemplo, um cara que não é nem músico, mas ele sabia regimentar, sabia chamar o cara certo para o arranjo, tinha sensibilidade para a evolução do mercado de música. Né? Então, antes de qualquer coisa, concordando com todos que falaram aqui, a essência é o que vai fazer mover musicalmente. Isso que você colocou da piada velha é escancarado. Entendeu? Então, que você... Eu acho que não é nem, talvez, tanto a chegar a criar a coisa nova. É meio eu poder dizer até a mesma coisa, mas de um jeito que ninguém nunca ouviu. Pronto. Eu poder dizer I love you de outra jeito. Né? Entendeu? Cada um vai achar um jeitinho de fazer. Nessa jeitada que, opa, acontece algo. Que vem a história, vem o cara que conta histórias legais. Então, quer dizer, na minha vida lá na Rio Música, formando músicos, que eu tenho muito orgulho de formar, o Heitor, o Arthur, que faleceu recentemente, todos eles, a nossa família era essa. Cadê o seu DNA? Primeiro você vai aprender todas as técnicas de música que existem, não vamos desprezar isso, não. Então, você falar de harmonia e entrar numa escola que fala de harmonia intuitiva, você, desculpa, fecha a porta. Porque existem cursos de harmonia sólidos, que você entende toda a evolução da harmonia desses 5 séculos que nós temos. Como você trabalha com elas, como você trabalha com superposições, como você trabalha com inteligência musical, junto com o seu DNA. Junto com o seu DNA, que essa é a parte fundamental. Então, isso tudo aqui, eu vejo muita experiência legal, vocês com experiência totalmente mais do mundo novo, né, desse mundo moderno, você carregando também essa experiência toda fabulosa que você adquiriu, né, você também já viveu lá as entranhas, mas todo mundo está falando a mesma coisa. Ó. Esse recado é importante aqui, eu acho. Entende? Onde eu estou, quem eu sou, né, é a primeira coisa que eu geralmente faço numa produção. Sento assim com o nosso artista e falo assim, quem somos nós? Para onde nós estamos indo? O que nós queremos? Que caminho nós estamos tomando? Né? Vamos para lá, vem para cá. Aí começa a se desenhar a sua percepção, o seu conhecimento musical. Esse pequeno, eu chamo sempre de planetinha. Eu acho que cada artista, na nossa imaginação, ele vai criando a gente gosta do jeito dele arranjar, a gente gosta do jeito dele interpretar. Às vezes o cara, sei lá, se eu gosto do Pato Fu e não gosto do Roberto Carlos, vamos dizer, eu gosto, todo mundo, mas se eu não gosto, aí o Pato Fu grava Roberto Carlos, eu adoro. Eu falo, pô, legal. Quer dizer, eu gosto do jeito do Pato Fu fazer. Né? Não é tanto só da composição. Então, eu tenho a composição, que é o ponto de partida, e tem como ler essa composição, que é aí que eu acho que começa o arranjo. Isso é que eu acho que nós estamos devendo hoje. Sabe?
assim, criou-se, com uma certa facilidade tecnológica, criou-se quase um conceito de que estudar música é ruim. Pode tolher sua personalidade musical. Eu acho o contrário. Eu acho o contrário. Você está sem conhecer. Primeiro tem que ter o DNA. O DNA que tem que estar mandando. Se não tiver, esquece tudo. Aquele cara que só fica praticando escala também não serve para nada. Né? Mas aí as coisas vão se construir a partir disso. Vai se construir a partir desse gene que a pessoa tem ali. Então, desde o início, esses músicos todos, a gente trabalhava todos nesse sentido aí. Eu acho, então, que dá vontade de lançar uma campanha assim. Aprenda a ser o arranjador que as gravadoras davam para você. Aprenda um pouco de música. Só que nós temos um problema didático também. Isso é que eu venho estudando esses anos todos no Brasil. O nosso sistema de ensino musical, desculpe, mas é uma tragédia. É uma tragédia. Você pode entrar. Eu estudei na Escola Nacional de Música. Você entra lá e fica assim. Passa o primeiro ano. Não aprendeu muita coisa. É um papo meio difuso. Você entra em harmonia. É uma harmonia. Você nem sabe direito para que está sendo feito aquilo. Entra numa aula de instrumento. O cara começa a fazer só você ler e não compreender o instrumento, né? Vem essa coisa toda. Geralmente, no Brasil, quem começa a estudar música por aí, é muito fácil se traumatizar. Sai traumatizado, sai assim, não quero mais não. Você fala assim, não, vou aprender música legal. Não quero não. Porque o cara já passou por um trauma de confusão. E não é. Música tem uma linguagem que eu chamo de musiquês hoje, brincando, aprender a linguagem, lidar com a harmonia, lidar com as melodias, lidar com a capacidade melódica. Eu estou fazendo um livro agora chamado No Rastro da Melodia. Só assim, de que massa isso é feito, como que acontece a melodia nos nossos ouvidos. Né? Totalmente científico, nada estilístico. Eu fico fora do estilo. Assim, você vai tocar sua viola caipira, você vai tocar seu jazz, mas a ciência da melodia é isso aqui, como existe a ciência da harmonia, etc. Isso, infelizmente, nos passado de uma maneira muito ruim, eu já falando por experiência própria, inclusive, né? Muito ruim. Esse, para mim, é o maior problema. E nós, no Brasil, nós temos uma cultura muito multifacetada, né? Nós temos vários países aqui dentro, né? A gente tem o Nordeste, então a gente tem muita música autóctone, música de raiz, né? E, às vezes, a gente se ilude com isso, falando, não, então já somos campeões, já somos os reis da música. Não. Os maiores músicos que eu vi na vida, eram os que tinham um talento formidável de nascença e misturava com conhecimento. Não necessariamente conhecimento acadêmico, pode ser um conhecimento experimental. Você gravar um primeiro disco, opa, já passei por uma faculdade. Segundo disco, você já começa a pensar um monte de coisas que você não tinha pensado no primeiro. Né? Então, assim que eu vejo essa coisa evoluindo. Para mim, o recado foi dado aqui. O recado é em busca desse seu DNA musical e, se puder arrumar um jeito de vencer essa burrice com que o conhecimento chega até você, se você encontrar um caminho claro, vá nele. Porque o voo vai ser muito mais alto sabendo música, não tenha dúvida. Né? Eu acabo com minhas fronteiras. Entende o que eu quero dizer? As minhas fronteiras, enquanto eu estou na intuição, eu estou só ali catando notas. Se eu souber música, eu começo a fazer escolhas muito maiores. O que eu uso? Como é que eu ponho essa segunda menor na ponta? Né? Isso que eu digo que tem também, tinha naquela época, né, tinha também uma tradição de produtores que vieram egressos da música, que dependia mais da galera do áudio, que também é importantésimo. Né? Eu acho que, também continuando um pouco aqui o que foi falado, é que a tecnologia está mudando a música. Isso, para mim, né, não tem nem o que discutir. A tecnologia, eu acho que já é o futuro. O futuro vai mexer com música, com tecnologia. As guitarras estão falindo, né? A Gibson. Hoje em dia, o garoto não compra mais uma guitarra, o garoto compra um pad.
né, para começar a falar de outra maneira, com sons pré-gravados, etc. Então, isso que eu estou falando. Então, tem uma tecnologia que está vindo, mas também eu acho que esse andar veloz que nós estamos passando, até a própria tecnologia, é um resultado da transformação social. O texto vai mudando, o comportamento vai mudando. Hoje se eu fizer uma música semi-erótica dos Mamonas Assassinos, já vai aparecer para crianças de 3 anos. Com o que a gente ouve já é outro contexto de erotismo, vamos dizer assim, né, que tem presente. Então, tudo vai mudando. Aqueles anos 60, todos engajados, né, todo mundo fazendo a música, querendo salvar o mundo. Aí vem os anos 80, falando, nada, que nada, vamos dançar, vamos para a pista. Cada década evoluindo. E a tecnologia, coladinho nisso. Chegou a um ponto que tem essa facilidade. Essa facilidade da tecnologia que está, para mim, essa conjuntura, a única coisa que eu fico chamando é essa questão do arranjo, a questão do musiquês ali dentro. Entendeu? Que, assim, compreendendo o quanto é difícil para nós, aqui no Brasil, principalmente, tentar pegar essa informação, porque ela é dada de uma maneira muito confusa para nós. Bom, é isso aí que eu queria falar. Oi. Obrigado, Sérgio. A gente tem uma pergunta do Vinícius. Vinícius, está aí, está aqui na lateral. A pergunta do Vinícius é a seguinte, e eu vou fazer essa pergunta e vou deixar aberto para quem quiser responder, ok? Como as novas formas e momentos de escuta da música estão influenciando na produção e estética musical? O Spotify já tem um número preciso, assim, uma indicação que vem dos números. O tamanho das músicas está diminuindo rapidamente. A gente está indo já para a música de 2 minutos como quase que regra, por uma razão muito simples. Você ganha mais, você ganha por música. Por vez que a sua música está sendo ouvida. Então, quem faz música hoje faz a música cada vez menor, até porque as músicas são ouvidas emendadas uma na outra. Então, tanto faz, né, você já não escolhe mais a próxima música. A máquina já está escolhendo a música. Alguém mais? Bruno? Ainda tem uma coisa que muda bastante também nessa questão do streaming, que é loudness, volume. A gente, há 10 anos atrás, teria que falar de loudness war. Hoje em dia não se fala mais. Sabe? Não se fala de questão de quão alto você vai chegar, porque se você botar alto demais, o Spotify, o YouTube, todos eles vão te abaixar. Então, isso já está mudando. Sabe? Você não vai comprimir muito a música. Todo mundo lembra do caso do Metallica com o disco que é quase impossível de ouvir, porque é tão comprimido que não tem dinâmica. Isso hoje em dia é impossível. Se o cara fizer isso, vai soar muito mal. Então, todo masterizador está se deparando com a questão que é fazer música para essa nova ferramenta. E fazer música para earbud. E fazer música para ouvir no celular. Sabe? Você tem que ouvir o baixo na região média, porque o cara vai ouvir no celular. Vai ter muita gente ouvindo em mono no celular. Então, temos que pensar nessa questão também. Tem toda essa questão. Vi muito também de uma geração, dessa geração nova, 15, 16 anos, que faz música no iPhone sem mais nada, que me dá muito pavor, porque, ó, que maravilha, né? Que tipo, é muito melhor que você, ao fim da música, queira voltar a ela, do que no meio da música querer pular. Então, melhor cortar o refrão que repete, melhor cortar o verso, melhor sair cortando tudo e o cara querer ouvir de novo. Isso é um argumento da nova geração que eu começo a entender assim, tipo, cara, pode crer. Então acho que é isso, está mudando completamente e, enfim, a gente vai se adaptando. Marcos. Tem uma coisa também que é como é que a tecnologia nos ajuda. Então, você vai fazer um material promocional e você tem que mandar ele para o contratante via WhatsApp. E aí, o tamanho do arquivo que você manda para o WhatsApp, você vai ter que pensar o tamanho do vídeo. Aí, você vai pensar a taxa do skip que tem do Spotify, que isso também é uma coisa pensada. Aí, você fala assim, legal, vou fazer um vídeo para o YouTube
E aí, se eu nos primeiros 15 segundos, a música não acontecer, eu não posso ter aquela introdução. Então assim, isso essas informações chegam pra gente, de produtor. Você fala, bicho, não pode ter introdução mais, já tem que começar cantando. Ou ignora isso, mas aí você perde na performance e perde na monetização. E aí é isso, as pessoas... Só voltar numa coisa aqui que eu achei genial. Eu sei que contar piada, de novo, é horrível, mas eu vou pegar essa história sobre os 40 mil anos, que é muito boa, bicho. Mas que é a história de você... da responsabilidade do artista. Eu acho que tem isso também. De você... A responsabilidade daquele artista que está ali tocando a flauta ou contando a história. Acho que o artista, e volta na pergunta do Felipe, que agora eu entendi que Felipe que eu sou cego, né? Mas que é a autenticidade. Nós estamos falando do Felipe Oliveira, que é um super artista, super autêntico, que lá de Belo Horizonte, assim, que é essa história da responsabilidade da linguagem. Então, olha que viagem. Se eu escolho uma mentira, eu estou usando essa mentira para contar para as pessoas. E a música é responsabilidade, é a linguagem. E aí eu volto a isso que o Sérgio falou, assim, que a importância realmente de você voltar no artista. O artista chega... Normalmente as perguntas que mais rolam é o seguinte, mas e aí, as estratégias de marketing digital? É sempre isso, é o que chega. Mas você vai discutir estratégia sem você definir o artista antes, o DNA. Então, estratégia é depois. No que eu trabalho é o terceiro pilar. Então, o primeiro é o artista. Se você não tiver o que falar ou a responsabilidade, não adianta, né? Da história, exatamente. Exatamente. Eu vou falar uma coisinha só sobre o que você levantou também, que é sobre referência. Eu dinossauricamente, referência para mim sempre foi tudo. Assim, tudo que eu queria de música, eu falava, faz isso dessa maneira meio assim, vem para cá, estica, aquela coisa toda, na parte técnica. E hoje tem uma coisa que eu noto com os meus alunos mesmo, assim, a facilidade que o Spotify nos traz esse mundo, né, que para o usuário é que é o paraíso, né, que eu varro assim, toda a história da música, selecionando tudo que eu quero do melhor, faço minha organização da história da música ali. Muita oferta. Oferta a ponto de você chega lá tem um cantinho ali que diz assim, lançamentos da semana. Eu uma vez fui tentar chegar ao fim daqui, não chega. Você não chega ao fim. É muita oferta para administrar a demanda. Só que o que acontece? Acontece a questão de referência que eu acho importante. Eu posso estar no estúdio e virar para o guitarrista que está fazendo um solo na música, não sei o que lá, e falar assim, olha, bençoneia um pouquinho esse ambiente com a sua guitarra. Cara, bençoneia? O que é bençonear, por favor? Né? Eu falo, é o George Benson, uma referência da guitarra, uma referência de guitarrista, que tem um estilo tão próprio, que emana influências, nos influencia. Na mesma hora, olha, ele não tem obrigação nenhuma de saber que é George Benson, não estou cobrando isso dele. Né? Aí eu falo a ele, vá no Spotify, então, e conheça George Benson. Só que quando eu falo isso para ele, ele chega no Spotify e tem 65 discos de George Benson. 3 são os fundamentais, o resto é tudo... Ele não sabe disso. Ele vai ficar ali meio... Ele vai virar para mim e falar, esse George Benson é ruim pra caramba, porque ele pega um disco... Entende? Então, são carreiras longas, muito expostas. Quando não tem... O que eu sugiro é, quando for atrás mesmo de coletar as referências, o caminho, entende? Onde nós chegamos, até esses genres que nós estamos aqui, sempre tenta ter um mapa, alguém que já tenha passado por aqui para falar, os discos bons são esses, aqueles. Senão você... Oi? O Google? Pode ser. Então, legal, o Google. Vai lá, porque o Google vai dizer para você os discos mais legais do cara, não pega qualquer um. Entendeu? Porque a pessoa fica com uma impressão muito errada, é muita oferta, ele se equivoca. Então, a sugestão essa foi boa, vai atrás primeiro de informação de quem é quem ali. E referência, como eu estou falando,
Nesse mundo que nós estamos juntando pedacinhos, né, colando coisas, uma coisa com a outra, para mim, é o que evita um Frankenstein. Eu queria Certo? pegar esse assunto aí e falar de 2 cases. Quando a gente fala de originalidade, DNA, uma das coisas que causa originalidade na nova música são os choques de estilo. E nem todo mundo consegue perceber isso claramente, outras pessoas não sabem exercitar isso. E, na verdade, é exercitar a liberdade, né? Um dos primeiros hits da banda nos anos 80 foi Beat Acelerado. Essa música ela era realmente uma bossa nova, bem das mais clássicas, assim, era em homenagem a João Gilberto, inclusive, essa música. Assim, o estilo dela é totalmente João Gilberto. E a gente estava nos anos 80, que era exatamente o oposto, era mais eletrônico, sintetizadores, muito seco, som tudo muito, muito robotizado. E quando a gente chegou na gravadora, ele falou: a gente precisa de um sucesso, de um hit. A gente falou: puta, hit. A gente nunca tinha escrito um hit. Tinham gostado do estilo da nossa banda, né? Mas a gente não era um hitmaker. E aí a gente ouviu essa música de um amigo nosso que tinha feito essa bossa nova estruturalmente bem João Gilberto, e a gente trouxe ela para o mundo New Wave, vamos dizer, para a estética New Wave. Quando ela estourou, nenhum jornalista, nenhum músico, ninguém do meio tinha reconhecido ela como bossa nova, nenhuma crítica. E nenhum dos shows que a gente fazia, a gente falou: pô, legal aquela bossa nova. A única pessoa que reconheceu foi o João Gilberto. E o Nelson Motta, claro. O quê? Não sabia. Ah, é? Interessante. Então, aí chegou flores para a gente, quando a gente tocou no Rio, na Noite dos Cariocas. Agora eu estou confundindo se é o Nelson Motta ou o João Gilberto. Um dos dois mandou flores, falando para a cantora que canta de uma maneira. Esse foi o Nelson Motta. Ah, então tá bom. Obrigado. Bom, pessoal, eu acho que essa conversa está uma conversa muito boa, muito gostosa. Realmente a gente passou aqui por hoje, na verdade, foi um tsunami de informações, assim. A galera vai sair daqui meio cabaliano, assim, sem... Mas eu acho que, na verdade, a ideia do Formemos é justamente esse, né? Dar aquele susto, assim, todo mundo: rapaz, eu preciso sair da minha zona de conforto, eu preciso buscar novos saberes, eu preciso buscar novas influências, estabelecer estruturalmente ideias para que minha carreira deslanche, né? Minha carreira flua. Eu tenho uma última pergunta, eu vou precisar fazer uma última pergunta do Matheus Oliveira, tem que ser bem rápido, porque a gente já está com o horário estourado, e essa pergunta vai para o Bruno. Qual o caminho que você considera fundamental para se tornar um bom produtor? Ouvir muita música. Só isso. Referência. Ouvir muita música. Sempre, todo dia, o tempo todo. E assim, eu acho que tem uma coisa também que a gente não fala, também que faz parte da referência, que não é só o ouvir música, é como você ouve música. Ouvir em algum lugar, ouvir com algum fone, ouvir, sabe? Achar um lugar que seja massa, que você gosta muito, e ouvir. E aí, vídeo de YouTube. Vídeo de YouTube, hoje em dia, Mix with the Masters. Assim, você vai pegar Joe Ciccarelli falando sobre como ele gravou o Queen. Pô, galera. Tem 2 livros muito interessantes, O Sonho e o Sentido, do Vinícius, e o próprio Ouvido Pensante, que eu acho que fica aí para vocês uma dica de 2 referências bibliográficas. Pensante é difícil, hein? Mas que são relevantes. E se alguém quiser se aprofundar mais, tem o próprio Adorno aí que pode ajudar bastante. Um último ponto que eu queria só falar rapidamente, só complementando o que você falou também da percepção. Quando a gente ouve Infiel, da Marília Mendonça, tem que ouvir essa música de novo, todo mundo, porque, galera, ela está fazendo a melodia toda em tercina. Saca? É Marília Mendonça, a gente conhece isso já há um tempo, enfim, é um estilo de música desenvolvido, a sofrência agora cada vez mais forte. Bicho, o primeiro verso ela já começa... Ela é dubstep. Sacou? Em tercina o tempo todo. Aí, de repente, pontuada ligada. Tipo, cara, já foi, já tá tudo crossoveado mesmo, e aí vamos ser felizes, sabe? Tá. Isso aí. Pessoal, realmente eu gostaria de agradecer a todos vocês, tá, por essa aula. Peço desculpas porque fui pego de surpresa aqui, fui colocado no fogo.
Mas, assim, queria ter tido mais tempo para poder pesquisar e conhecer mais sobre o tema e poder desenvolver melhor ou mediado melhor essa discussão. Pessoal, muito obrigado, uma boa tarde a todos e um bom Formemos a todos.